Trevor Henderson, criador das criaturas mais macabras e conhecidas, que digamos que fizeram parte tanto da nossa infância como adolescência, aqui no YouTube. Criaturas como Siren Head e Cartoon Cat, que generalizaram e renovaram o gênero terror, que bom, pelo menos da minha infância e de muitas outras pessoas, se tornaram memórias incríveis. E que ainda nos dias de hoje, continuam que de certa forma fazendo parte do nosso dia a dia, com as suas histórias. E bom, obviamente, como um canal de terror, vez ou outra, eu teria que citar as obras desse artista, com uma mente perturbadora. E é justamente sobre essas criaturas de Trevor Henderson que eu quero falar no vídeo de hoje. E bom, no vídeo de hoje, digamos que a gente vai explorar um pouco o vasto universo de Trevor Henderson. E de já eu lhe recomendo que fique em um local confortável, prepare algo para comer, e sem mais enrolar, seja bem-vindo ao mundo de Trevor Henderson. O Siren Head. O Siren Head é uma entidade humanoide criada em 2018, famosa por sua imagem distorcida postada inicialmente nas redes sociais. Segundo a descrição, a criatura teria cerca de 12 metros de altura, ou aproximadamente 40 pés. Ele possui uma estrutura hemácida que lembra um tipo de poste telefônico, com braços e pernas finos, pele mumificada, com aparência de metal enferrujado e uma cabeça substituída por duas sirenes giratórias, no lugar de um crânio. Essas sirenes não são apenas visuais, elas emitem uma mistura de sons perturbadores de sirenes de alerta, transmissões de emergência, vozes distorcidas e ruídos, e elas funcionam com um único objetivo, que é fazer isso de uma isca mortal para suas vítimas. Um detalhe interessante é que o Siren Head consegue ver, mesmo sem não possuir olhos. A sua percepção sensorial vai além da percepção humana. E o Siren Head, apesar de uma criatura gigante, ele é muito bom em se camuflar, ficando muitas vezes quase que invisível ao meio do ambiente. E quando a vítima menos se deparar, já chegou a seu fim. O Long Horse é um ser de aparência etérea e majestoso. Criado também em 2018, ele rapidamente ganhou vida própria como uma lenda urbana na internet. A sua forma é um tanto inquietante, de um crânio de cavalo sem mandíbula, junto a um pescoço aparentemente infinito, com uma sucessão de vértebras flexíveis cobertas por pelos e fios de crinas escuros. Quando ele se move, o som de seus pescoços estalando ecoam em meio ao silêncio, anunciando assim a sua passagem. Dizem que ele exala um suave aroma de canela, o que seria um contraste inesperado para sua aparência sinistra. E apesar de seu aspecto assustador, o Long Horse não é uma ameaça. Na verdade, ele é o contrário disso. Ele é um protetor em meio ao silêncio. Ele pode ser visto em sonhos ou em vislumbres durante a noite, e ele aparece como um presságio pouco antes de desastres eminentes, servindo como um tipo de aviso de que algo ruim irá acontecer. Há lendas que supostamente pinturas rupestres antigas o retratam ao lado de humanos, sugerindo uma presença benevolente desde os tempos mais arcaicos. E detalhe, ele não causa os eventos catastróficos, ele apenas os alerta.
Uma curiosidade é que para quem oferece maçãs a ele, dizem que as frutas murcham e escurecem, sinalizando a aceitação de seu presente. E bom, se você vê-lo por algum motivo, não o tema e aproveite o vislumbre de sua presença. O Cartoon Cat. O Cartoon Cat é uma presença ancestral e grotesca de um gato de desenhos animados. Ele mistura traços de desenhos cartoons dos anos de 1930, descrito como um corpo negro e maleável, com olhos brancos grandes e mutáveis, uma boca enorme repleta de dentes tortos, muitas vezes ensanguentados. E ele usa luvas brancas, daquelas clássicas de personagens de desenhos antigos. Sua estrutura e aparência são meio estáveis. Às vezes ele apresenta proporções humanas, outras vezes cresce para alturas de o dobro de seu tamanho, e seu corpo tende a sempre estar, digamos que em uma transformação corporal constante. Ele se manifesta através de antigos aparelhos como televisores, fitas e desenhos animados, usando-os quase como se fosse um portal para a nossa realidade. Seu comportamento costuma ser deliberado e cruel. Ele diverte-se com a sua vítima aterrorizando antes de atacar. Ele frequentemente brinca com suas presas dilatando membros, até então causá-las o seu verdadeiro fim. E bom, de todas as criaturas já criadas, o Cartoon Cat é o ser mais cruel já feito por Henderson, onde esse ser bidimensional simplesmente se diverte e vê prazer no medo e angústia de suas vítimas. Big Charlie. O Big Charlie é uma criação de Henderson e é também classificado como o SCP-4158 pela Fundação SCP. Visualmente, ele lembra um grande bovino magro e deformado, com cabeças encurvada e um bico no lugar de uma boca, além de uma crina espessa que percorrem seu dorso. Seus olhos são muitas vezes descritos como opacos e cegos, que reforçam sua aparência meio que mórbida. Suas patas são longas, que mal sustentam o seu corpo fino, o que revela costelas visíveis e uma estrutura frágil. A história do Big Charlie envolve uma fuga de uma criatura de uma fábrica de processamento de carne, o que sugere que ele teria sido um experimento para gerar carne rapidamente, ou algo assim. Curiosamente, a partir dele, nascem e crescem meat chunks, que são pedaços de carne que se soltam e caem ao solo e se transformam em suas crias, que logo são chamadas de Little Nuggets, e eles se dispersam e crescem de uma forma independente. Apesar de sua aparência grotesca e feia, o Big Charlie não é considerado um ser de natureza perigosa, onde muitas vezes ele é interpretado como um ser de existência triste e melancólica. Brideworm. O Brideworm, criado por Trevor Henderson em agosto de 2019, é uma criatura longa e pálida que se abriga sob pontes, tanto de estradas quanto de pequenas passagens. A criatura tem cerca de 2 metros de comprimento e quando jovem ela possui braços esqueléticos flexíveis de até 3 metros, com dedos longos que lembram de ossos humanos. Seu aspecto mais perturbador é a face falsa, uma membrana subtransparente com traços sutis de um rosto, usado para atrair as suas vítimas. E quando ela está prestes a atacar é quando ela então se retrai, revelando sua verdadeira face, uma carne avermelhada com dentes afiados e olhos desalinhados que são visivelmente desproporcionais. Durante a noite, o Brideworm embosca viajantes solitários, os aguardando em túneis escuros. Segundo documentos supostamente encontrados do desaparecimento do fotógrafo Thomas Pershing, ele dobra sua face falsa enquanto se prepara para se alimentar, deixando apenas vestígios de ácido associados à carcaça da vítima. Existe uma teoria em que diz que ao amadurecer, o Brideworm se torna o temido Highway Worm,
uma forma maior e adulta, sem braços e com um corpo semelhante a de um verme gigante, e ele se torna então capaz de caçar em grandes estradas. E bom, voltando aos traços mais cartunescos, digamos assim, o Cartoon Dog. O Cartoon Dog é uma entidade sinistra que é evocada dos desenhos animados da primeira metade do século XX. A maioria das descrições o sugerem como um cão alongado, negro, com membros esticados e uma luva branca que lembram personagens como o Mickey Mouse. Sua cabeça é canina e provida com diversos dentes humanos afiados e um sorriso macabro, unidos a olhos brancos vazios, transmitindo um contraste perturbador entre a estética infantil dos desenhos antigos e a sua presença ameaçadora. E bom, ele é praticamente semelhante ao Cartoon Cat, porém com uma forma canina, detalhe esse que eu já vou falar. Em algumas imagens, ele surge espreitando por portas e corredores, no maior silêncio. Os seus poderes são semelhantes ao de Cartoon Cat, uma manipulação da física de uma forma cartunesca, mudanças de tamanho, regeneração, furtividade e distorção da realidade, além de imortalidade, força e velocidade sobre-humanas. O Cartoon Dog trata-se de um ser cósmico cuja presença causa terror extremo e predatório por pura violência, sem motivos aparentes, além do prazer pelo alimento humano. O Cartoon Dog por si não foi muito explicado por Henderson, e apenas o que nos resta são as teorizações da internet. E uma das teorias que eu acho mais interessante é uma que sugere que o Cartoon Dog na verdade fosse uma forma de manifestação do Cartoon Cat. Porém, diferente da forma felina, ele apareceria então com essa forma canina e diferente. O Lil Nugget é uma criatura de certa forma curiosa e pequena, com um formato carnudo e desproporcional, uma cabeça oval e pernas finas e curtas. Seus olhos são grandes, frequentemente disformes ou caídos, e não são de fato olhos reais. São, na verdade, apenas adereços temporários. Um ser com tamanho médio, de cerca de 8 centímetros, que parece ser feito com carne úmida e malhas translúcidas. E embora bizarro à primeira vista, seu comportamento é surpreendentemente dócil, muitas vezes comparado a ratos ou seres de certa forma inofensivos, que invadem as casas durante a noite. Como eu já citei anteriormente, eles nascem da carne perdida de Big Charlie, regenerando-se e surgindo em inúmeras variações, de cores variadas, texturas diferenciadas, uns mais magros, outros com cabeças tortas, até com bocas e olhos extras. Mas a sua aparência em si tende a ser sempre semelhante à que eu descrevi. Apesar de inofensivos, seus hábitos de aparecerem em grupos e saquear mantimento pode torná-los uma presença de certa forma problemática. Porém, Trevor os cita como amigáveis e são facilmente domesticáveis com petiscos, como biscoitos ou salgadinhos. Entretanto, o Lil Nugget nem sempre permanece nessa forma simpática e pequena. Após consumir bastante comida, alguns evoluem raramente para uma criatura chamada Telembe, uma criatura metafísica hostil e flutuante com sequelas psíquicas graves. Outra possível evolução é o misterioso Void Nugget, uma versão negra flutuante extremamente rara, com poderes estranhos e ainda pouco explicados. E dado a incerteza que ainda temos, não se sabe exatamente o que ele pode fazer. Mas vamos imaginar que você encontre o Lil Nugget em sua forma juvenil. Bom, que sorte, pois ele será amigável e gentil. Mas caso contrário, você o encontre em uma evolução diferente, menos amigável, digamos assim, apenas o que eu posso dizer é boa sorte. O Behemoth. O Behemoth é uma presença verdadeiramente colossal que está entre os gigantes de Trevor, estimado em até centenas de quilômetros de altura e comprimento. Ele se assemelha a um réptil gigantesco que irrompe das montanhas cobertas por neblina. Sua cabeça sozinha rivaliza com o Monte Everest em escala.
com escamas claras, dentes que podem chegar a dezenas de quilômetros e pequenos chifres em sua nuca. O Behemoth evoca um ícone de destruição primordial que brota do subsolo e transforma a paisagem terrestre em puro caos. Apesar de seu tamanho avassalador, essa entidade não é apenas uma força cega de destruição. Ele é descrito como um titã predador, ou seja, existe um aspecto benevolente em sua mitologia. Além dele atacar outros gigantes ou consumir montanhas, como se fossem o seu alimento, o Behemoth aparentemente protege os humanos, não demonstrando nenhuma hostilidade direta contra eles. E óbvio, dado as suas especificações, os humanos não seriam nem capazes de intervir a essa criatura. Os seus poderes incluem uma invulnerabilidade quase que absoluta, força e agilidade colossais, e um rugido supersônico capaz de causar terremotos, e uma mordida capaz de perfurar praticamente qualquer substância existente em toda a matéria. A origem dessa criatura remonta aos conceitos dos gigantes, seres trazidos por uma segunda lua dimensional, capaz de rasgar o tecido da realidade e emergir em nosso mundo. Behemoth é talvez o maior desses titãs. Estima-se que ele alcance 800 km de altura, embora existam versões menores que não existem especificações exatas. O Behemoth dentro do universo de Henderson seria uma criatura quase que divina, vinda diretamente da linhagem dos gigantes. O Giant Pupter. O Giant Pupter de Trevor Henderson surge como uma presença aterrorizante e intrigante, com impressionantes 100 pés e 30 metros de altura. Esse gigante humanoide esguio possui pele azul clara, braços e pernas anormalmente longos com 3 juntas, mãos pequenas com 4 dedos e garras afiadas. Sua cabeça tem um formato de ave, sem olhos ou bocas visíveis, e ele possui apenas um pequeno bico. O que o torna verdadeiramente perturbador é a sua marionete, um humano ou boneco que ele segura através de fios que brotam de suas mãos, sugerindo que ele controle ou manipule vítimas como se fossem apenas marionetes. Em termos de comportamento e propósito, essa criatura parece preencher múltiplos papéis dentro do gigante de Henderson. Alguns relatos o descrevem como um coletor de gigantes, ou aquele que acende as almas dignas aos céus por meio de seus fios, enquanto outros o veem como um destruidor implacável, eliminando os indignos e o transformando em marionetes para atrair ainda mais vítimas. O Giant Pupter seria uma criatura que eu diria que evoca e emana o caos, utilizando de meros humanos como seus peões para espalhar o caos e o medo. The Beard Watcher. O The Beard Watcher é uma criatura conhecida por sua aparência colossal e misteriosa, com cerca de 1,5 km de altura. Esse ser também faz parte da galeria dos gigantes de Trevor, uma figura quase que enigmática que surge de forma quase que mítica na mitologia visual de Henderson. Suas silhuetas se destacam por um corpo alongado, pernas dobradas para trás, como as de um pássaro gigante, uma cabeça com 4 olhos brilhantes e um apêndice que lembra antenas ou algo como chifres. A presença constante de aves ao seu redor reforça o simbolismo de seu nome, sugerindo uma ligação inexplicável com o mundo animal, ou talvez um sinal da sua natureza espiritual, quase que cósmica. Apesar de sua aparência assustadora, o The Beard Watcher não é necessariamente hostil. Segundo as descrições associadas a ele, a criatura absorve silenciosamente os humanos e escolhe certos indivíduos para serem o que ele chama de ascendidos. Essa ascensão é misteriosa
e alguns acreditam que os escolhidos são levados para um plano superior, enquanto outros especulam que é uma forma de julgamento final. Ou seja, a pessoa escolhida basicamente morre ou entra, digamos que, para um outro plano dimensional. Seus longos tentáculos emergem da parte inferior de seu corpo e são usados para capturar os alvos com precisão e suavidade. Há algo quase que ritualístico em seu comportamento, como se ele obedecesse a um código moral, o propósito superior, além da compreensão humana. O mais intrigante do The Beard Watcher é sua ambiguidade moral. Ele não ataca sem razão, mas ele também não interfere quando testemunha injustiças, a menos que ele veja algo que leve-o a agir com objetivos próprios. Muitos o veem como uma entidade observadora ou uma espécie de guardião silencioso que registra a conduta da humanidade. Outros sugerem que ele é parte de um coletivo de entidades que monitoram o planeta como juízes cósmicos. E falando agora de outra criatura do gigante de Henderson, que dessa vez não é piedosa e é causadora de uma das piores sensações que pode se existir: ser vigiado. Mas detalhe, a criatura não tenta se esconder de você. Ela faz com que você se sinta observado para, digamos que, brincar com a sua sanidade. Não olhe para cima. Isto não é a lua. That's inst nomon. Durante as noites nubladas ou em céus enevoados, algo imenso pode aparecer pairando em cima das cidades. Um corpo colossal cinza escuro que se assemelha a supostamente a lua. Resumidamente, essa coisa, por assim dizer, age como a lua. Ela ilumina, paira sobre o céu, porém com um único detalhe que a torna perturbadora: um rosto macabro estampado em sua face, com uma sensação que, digamos, de prazer ao causar agonia. O comportamento de Tetsunomon é puramente predatório, comum de um animal que prepara armadilha para sua presa. Essa suposta lua também arquiteta tudo para sua vítima, completamente inocente. Ao caminhar sozinho na rua inocentemente, você pode acabar se deparando com algo diferente, uma sensação estranha de estar sendo constantemente observado. E quando você nota, existem duas luas pairando sobre o céu. Porém, com o passar de seus passos, aquilo parece se aproximar cada vez mais de você. Quanto mais próximo chega, um som agoniante de pegadas estrondosas ecoam sobre todo o ambiente. E quando menos você esperar, você enfim olha para cima, e esse será o seu fim. Você se depara com uma lua colossal frente a frente, e ela repentinamente te engole por inteiro, sem sequer deixar um único rastro. O motivo do porquê essa lua se alimenta de humanos não se tem quaisquer explicações. Apenas sabe-se que a entidade sente prazer em causar fobia e medo em suas vítimas. O homem com o rosto invertido. Capturado apenas em fotos antigas, após tragédias como acidentes, incêndios e catástrofes semelhantes, surge um sinistro homem com um rosto invertido. À primeira vista, parece um homem comum, magro, vestindo um terno escuro, mas a sua cabeça está supostamente virada de cabeça para baixo. O que seria o queixo está em cima e o topo de sua cabeça está encostado em seu pescoço. Sua presença é estranhamente parasitária. O homem drena as emoções dolorosas das vítimas, como a dor, o medo e a tristeza, transformando desastres cotidianos em combustível para sua própria diversão. Henderson o descreveu como santo padroeiro de acidentes, alguém que intensifica situações ruins, provocando discussões e causando incidentes de pequena escala. Em geral, ele não cria os desastres, mas dizem que aonde ele vai, o caos estará com ele. Um fato interessante é que ele não é visível a olho nu, apenas sendo visto em fotografias. E por ele aparecer sempre em fotografias de desastres,
Logo ele foi assemelhado não como causador, mas sim como portador, um tipo de ceifador que leva ao desastre até as suas vítimas. Short Horse. O Short Horse seria quase que uma contrapartida grotesca comparada ao Long Horse. Diferente do Long Horse, o Short Horse tem um corpo mais curto, porém coberto por carne podre e músculos, com a mandíbula inferior visível e arcos ósseos expostos, revelando as suas costelas. Seus olhos são intensos e de cor amarela ou preta, transmitindo uma aura feroz e perturbadora. Ao contrário do Long Horse, que é benigno e serve aos humanos, o Short Horse exibe uma personalidade retorcida e mais cruel. Muitos os descrevem como perverso e possivelmente com má intenções. O Short Horse é muitas vezes descrito como um ser hostil. Embora existam poucas aparições no universo de Henderson, geralmente com uma ilustração e poucos relatos, citaria que esse cavalo seria carnívoro e parece ter habilidades sobrenaturais, tais como teleporte, presença quase onipresente, manipulação da realidade e regeneração extrema. Outro detalhe interessante que vale citar é que ele possui múltiplos nomes, como Short Horse ou Mid Horse, onde ambos nomes referem-se diretamente a essa criatura. E bom, meus caros, por hoje eu vou fechando essa lista aqui. E bom, no vídeo de hoje a gente deu uma leve, digamos que relembrada nas criaturas de Trevor Henderson. Claro que cada uma com seus devidos aspectos e peculiaridades, mas que em geral são muito boas e interessantes de se explorar. E bom, se você curte esse tipo de conteúdo, já me segue aí que toda semana eu tô postando vídeo novo semelhante a esse. E comenta alguma coisa aí para ajudar na divulgação desse vídeo. E bom, por enquanto eu vou ficando por aqui. Um abraço do seu Mano Pink e até o próximo vídeo.